mas ele escreve de coisas muito complicadas, né? Mas ele trava um diálogo intenso ali nessa época, né? Que a gente vai chamar de momento 1900, que é dessa época que ele nasce até lá na Primeira Guerra Mundial. Ele trava um diálogo intenso com várias áreas do conhecimento, da filosofia, da matemática, da física, né? Tudo que ele escreve tem ligação com alguma coisa que está sendo gestado ali, né? E aí, nesse momento aí, é que aparece, se desenvolve a sociologia, a antropologia, a pedagogia, a psicologia, a própria psicanálise, ou seja, todas as ciências humanas estão ali em efervescência, né? Então, além da matemática, ele está no diálogo lá com Einstein, ele está falando de questões envolvendo a fotografia, né? E o cinema, o cinema que aparece bem naquela hora. Quer dizer, um mundo em transformação intensa, né? E nessa coisa de como a gente começa a viver a questão das imagens, né? O Deleuze vai falar muito nisso em Imagem e Movimento. Então, esse momento 1900, além do Bergson, a gente tem o Freud, William James, Husserl, Heidegger, né? Então, em termos epistemológicos também, tem ali uma cisão entre métodos, né? O método que se usa em ciência e o método na filosofia, a descoberta do inconsciente pelo Freud, ou a criação, né? Em 1900, o livro dos sonhos do Freud, teoria da relatividade, né? Quer dizer, é um momento extremamente efervescente, e isso tudo tem um fio condutor, no momento 1900, que é a questão do espírito, né? Não no sentido religioso que imputam a ele como espiritualista, né? Mas no sentido de que a experiência em relação ao mundo, aos outros homens e a nós mesmos, ela é de fato uma experiência dupla. Quer dizer, a gente tem uma visão que é deformada pelo próprio espírito e recuperada por ele mesmo em outro ato, né? Quer dizer, é de um momento de uma dualidade que se descobre nessa dualidade, que orienta não só os nossos pensamentos, mas a nossa vida toda. Selma, por favor, fale um pouquinho sobre essa questão da dualidade. Então, a dualidade, essa que o Bergson vai falar que orienta a nossa vida e os nossos pensamentos, ela aparece não como uma dualidade cartesiana, que é diferente, mas eu acho que melhor não entrar aqui nessa questão agora. Mas ele vai criando várias diferenciações, né, durante a obra dele toda, e uma delas é a respeito da inteligência, né, como a nossa inteligência, ela tem uma função de reduzir em quadros a realidade para a gente e diminuir a velocidade, já que para o Bergson a vida é puro movimento, para que a gente consiga agir no mundo, né? Então, essa experiência dupla é essa, nós vivemos uma vida que é um fluxo de movimento, que é consciência, que é memória, e esse outro que é matéria, que é diminuição de movimento, que é espacialização. Então, nesse sentido, essa dualidade, que por mais que a gente faça um esforço, né, a gente não arranca esse véu de ilusão completamente, né, porque ele é funcional para nós podermos agir no mundo. Ok. Selma, logo no comecinho ali da tua tese, você aborda o método, trabalhando a distinção entre o puro e a distinção da arte. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, então, o método, como eu já mencionei, né, na nossa outra conversa, é de fato o método bergsoniano, né, que consiste lá desde o ensaio, num esforço do espírito para extrapolar os quadros da inteligência, aquilo que eu falei, né, agora há pouco, já que a inteligência tudo reduz e imobiliza para a gente agir no mundo, como é que a gente
faria, né, para se desvencilhar das ilusões, né? Então, o método é intuitivo, e esse método leva o Bergson a distinguir o que ele chama de mistos, né? Que leva a gente a colocar falsos problemas. Por quê? Porque se eu não consigo distinguir a natureza das coisas das quais eu estou falando, pensando, eu não consigo colocar os problemas da melhor maneira. Eu vou criar falsos problemas, vou criar respostas para esses falsos problemas e não para os problemas que deveriam ser colocados, né? Então, é esse movimento que ele faz, de pegar os conceitos, né, e diferenciar as duas diferentes naturezas que existem nesse misto. De modo que na obra dele, ele vai apresentar, por exemplo, a diferença espaço-tempo, corpo-espírito, matéria e memória, moral fechada, moral aberta, religião fechada e religião dinâmica, para depois ele articular de novo esses conceitos, né, para poder, então, formular os problemas e criar novos conceitos, né, porque, segundo Deleuze, filosofar é criar conceitos, né. Então, no caso da arte, então, isso seria distinguir os puros, né. Então, no caso da arte, a gente tem a arte, ou fazer criativo, e o fazer pragmático. Então, tudo ligado com essas dualidades aí, né? Então, o agir criativo, ele seria um agir desinteressado, né? E o agir pragmático é o agir interessado, é útil, ele é relativo ao mundo e à nossa sobrevivência. Então, nesse sentido, a arte pura, ela é, para ele, o drama, a tragédia, né? E o drama e a tragédia, eles são do plano vital. Significa isso? Que eles são relativos à duração, ao puro movimento. Diz respeito ao conhecimento do real, né? E não aquele conhecimento ilusório que a inteligência, né, faz com que a gente creia que essa é a realidade.